Qual é a história de Myanmar? Por que esse país vive em conflito há mais de 50 anos? É o que eu tentei entender nesse vídeo que eu te mostro agora. A Birmânia, que hoje a gente conhece como Myanmar, começou com a ascensão do Império Pagã, entre 849 e 1297, que foi o primeiro grande reino birmanês, unificando diversas etnias da região. Após a queda desse império, surgiram vários reinos e dinastias, que expandiram suas fronteiras e entraram em guerra contra o Sião, que é a atual Tailândia, por disputas territoriais e controle de rotas comerciais. No século XIX, os britânicos entraram em guerra com a Birmânia, entre 1824 e 1885, resultando na sua colonização. A partir de 1885, a Birmânia foi anexada ao Império Britânico e integrada à Índia Britânica, tornando-se uma colônia sob forte influência ocidental. O domínio britânico nunca foi plenamente aceito pela população local, resultando em diversas revoltas nacionalistas. Durante a Segunda Guerra, o território se tornou palco de intensos conflitos, nos quais as forças locais buscavam a independência. Após o fim da guerra, a pressão nacionalista se intensificou e o país finalmente conquistou sua independência dos britânicos em 1948, tornando-se a União da Birmânia. Nos primeiros anos após a independência, o país era uma democracia, mas enfrentava conflitos internos com grupos étnicos e comunistas se rebelando contra o governo central. O líder da independência, Aung San, foi assassinado antes de se tornar presidente, o que desestabilizou a política do país. No golpe de Estado de 1962, o general Ne Win tomou o poder e estabeleceu um regime militar, nacionalizando empresas e isolando o país do mundo. As políticas militares resultaram em pobreza e protestos, como a revolta de 1988, onde milhares de manifestantes foram mortos. A mudança do nome de Birmânia para Myanmar ocorreu oficialmente em 1989. Os militares decidiram mudar o nome como parte de uma série de reformas políticas e administrativas. As eleições de 1990 foram as primeiras multipartidárias desde o golpe militar de 1962. Elas ocorreram porque a junta militar enfrentava grande pressão interna e externa após a revolta de 1988. Para conter a crise e acalmar a comunidade internacional, a junta prometeu uma transição para um governo civil e organizou eleições. O que não esperavam, porém, era que a Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi, filha do líder da independência, vencesse de forma tão esmagadora. Quando isso ocorreu, ignoraram o resultado, mantendo-se no poder e reprimindo a oposição. Suu Kyi foi colocado em prisão domiciliar e o regime seguiu adiando qualquer transição para a democracia por mais de 2 décadas. Após quase 50 anos de regime militar, os generais permitiram a formação de um governo civil, mas ainda mantinham grande influência. As eleições de 2011 ocorreram porque a junta militar decidiu implementar uma transição controlada, garantindo que ainda teriam poder nos bastidores. A pressão internacional, especialmente as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia, estava sufocando o país, e uma abertura democrática poderia aliviar essas restrições. Em 2008, os militares aprovaram uma nova Constituição, garantindo 25% das cadeiras no parlamento e controle sobre ministérios-chave, permitindo uma democracia supervisionada. O governo também queria se distanciar da ditadura brutal e atrair investimentos estrangeiros. A Liga Nacional para a Democracia boicotou as eleições por considerá-las manipuladas. O processo, porém, marcou o início de uma abertura gradual, levando à vitória da Liga nas eleições de 2015. As eleições de 2015 foram um marco histórico, pois representaram a primeira transferência real de poder do regime militar para um governo civil. Apesar da abertura em 2011, o Ocidente ainda mantinha sanções, e os militares esperavam que as eleições mais legítimas melhorassem sua imagem. Após anos de repressão, a população ansiava por mudanças, e a Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi era extremamente popular. Eles venceram com mais de 80% das cadeiras do parlamento. Como Suu Kyi estava impedida de assumir a presidência por ter filhos estrangeiros, ela governou indiretamente, nomeando Tin Chau como presidente, enquanto atuava como conselheira de Estado, posição criada para que fosse a líder de fato do país. Apesar da vitória democrática, os militares continuaram influentes nos bastidores, o que culminou no golpe de 2021.
Myanmar enfrenta uma crise multifacetada desde o golpe militar de fevereiro de 2021, que destituiu o governo democraticamente eleito. A situação política instável resultou em intensificação de conflitos armados entre o exército e diversos grupos étnicos minoritários, levando a uma escalada significativa na violência e insegurança no país. Nos últimos anos, a economia entrou em colapso, desfazendo os avanços da década anterior. Desde 2020, a atividade econômica encolheu substancialmente e a inflação disparou, reduzindo o poder de compra da população. A moeda local perdeu valor, encarecendo as importações e elevando os preços de produtos essenciais. Como resultado, quase metade dos habitantes vive abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia, um aumento alarmante em relação a 2017, quando essa parcela era de cerca de 1/4 da população. A crise humanitária se agrava pelo deslocamento interno de mais de 3 milhões de pessoas, forçadas a abandonar suas casas devido aos combates. Muitas dessas pessoas carecem de assistência básica e proteção, enquanto as comunidades que as acolhem enfrentam recursos limitados. A comunidade internacional impôs sanções econômicas, visando limitar a capacidade dos militares de se beneficiarem dos recursos naturais e das empresas sob seu controle. Porém, os militares têm contornado essas sanções por meio de contrabando de madeira, especialmente para a Índia e China. O governo de Myanmar é amplamente criticado pela falta de controle e fiscalização, especialmente diante de crimes como tráfico humano e fraudes cibernéticas, que ocorrem principalmente em áreas sob controle militar. Existem suspeitas de cumplicidade ou omissão das autoridades locais, que poderiam se beneficiar dessas atividades ilícitas. A corrupção e a falta de controle facilitam esses abusos. A ausência de provas claras torna difícil compreender o que realmente acontece, como é comum em governos totalitários. Myanmar está imerso em uma crise profunda, em colapso econômico, com aumento da pobreza e uma crise humanitária em expansão, sem uma resolução clara no horizonte.